Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui é o professor Paulo, o seu professor de Biologia do canal Biologia Wi-Fi, e é um imenso prazer estar aqui novamente compartilhando conteúdo de biologia com você pela internet. O assunto de hoje é um assunto muito importante, é um dos principais desafios da sociedade atual e ainda por cima é um assunto que chega de cotovelada e joelhada em cima de você na hora da prova, e com certeza em algum momento aqui no Brasil este ano vai cair em algum vestibular sobre mudanças climáticas. Embora tenhamos o urso polar como um principal símbolo do combate aos efeitos negativos das mudanças climáticas, lamento informar que a biosfera em geral está sofrendo com os efeitos negativos das mudanças climáticas. E para você ter uma noção, nós humanos sofremos desde problemas de saúde até a nossa produção de alimentos que está sendo comprometida pelas mudanças climáticas. Para começarmos a entender esse assunto, eu quero que você estique o seu neurônio, dê uma alongada nele, que a gente vai colocar muito conteúdo a respeito disso, para deixar o seu cerebelo certo do que vai colocar na prova. Eu necessito então que você comece a pensar a Terra como um sistema chamado Sistema Terra, dotado de elementos, espécies e processos que se interrelacionam constantemente de forma complexa e organizada. Só que existe um ser, o ser humano, que atua de forma significativa e impede a dinâmica natural desse sistema, prejudicando aí de forma impactante a Terra em todos os seus aspectos, e isso é refletido, claro, no clima. Cabe ressaltar, meu querido ser pensante, que o ser humano é o utilizador dos recursos naturais do sistema Terra e os utiliza por meio de seus processos tecnológicos e organizacionais. Contudo, muitos impactos negativos advindos dessas atividades estão vindo à tona hoje em dia, prejudicando os ecossistemas, a biodiversidade, os ciclos biogeoquímicos e o clima, que é o assunto principal deste e dos outros vídeos que vão vir a partir de agora. Então fica comigo, esse é o Biologia Wi-Fi, e nesse vídeo eu vou apresentar para você um pouquinho sobre definição de efeito estufa e aquecimento global. Fica comigo, eu já volto! Como eu estava explicando para você, meu querido e minha querida, a Terra é um sistema formado então por subsistemas, ou também chamados de compartimentos de natureza física, aos quais estão conectados entre si por meio de processos complexos. Então, anota aí, são eles: a hidrosfera, a litosfera, a biosfera e a atmosfera. Esses são os subsistemas do sistema Terra, e a partir de agora eu vou colocar uma imagem aí e eu vou falar um pouquinho brevemente a respeito de cada um desses subsistemas. Se liga aí. Então, meu querido e minha querida, é o seguinte, temos aí na tela a imagem do sistema Terra e os seus subsistemas. Como eu falei para você agora no início da aula, são eles a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera. E o que eu quero que você assimile nessa sua cabeçoila pensante é que, começando pela hidrosfera, ela vai englobar todas as partes formadas por água marinha e continental, tanto no estado líquido ou no estado gasoso. Um detalhe é que a hidrosfera é constituída por cerca de 97% de água marinha. Olha só que importante esse dado. Adiante, a litosfera, ela vai ser a camada externa do planeta Terra e, às vezes, frequentemente, por assim dizer, você vai enxergar a litosfera, vai ler que a litosfera tem como sinônimo a crosta terrestre. E a litosfera vai compreender os continentes, as ilhas, os fundos oceânicos, e uma informação interessante é que ela pode variar desde 5 km a 100 km entre o oceano e o continente. Olha só! Que loucura, meu amigo! Já a atmosfera, ela vai ser a camada gasosa que envolve a Terra. Ela vai possuir uma composição química variável, principalmente quando a gente pensa em relação à altitude. E aí, tudo isso vai possibilitar que exista um espaço, o espaço da Terra onde se desenvolve a vida, vai possibilitar a permanência da vida nesses subsistemas. Então nós estamos falando da biosfera, que vai ser o espaço da Terra onde se desenvolve e é possibilitada a permanência da vida, da borboletinha, do passarinho, do seu cachorrinho. Então a biosfera, ela vai permear aí desde o subsolo, o solo, os rios, os mares, até a atmosfera
atmosfera. Vale neste ponto do vídeo ressaltar, meu querido aluno, que no sistema Terra existem dois elementos que são importantérrimos para a permanência da vida. São eles a água e a luz. Como você pode imaginar nessa sua cabeçoila pensante, a água é a matriz fundamental para a realização das mais diversas reações químicas que permitem a manutenção da vida. Já a luz, como você pode imaginar também, ela vai banhar a biosfera num fluxo contínuo e serve como aporte de energia, sendo utilizada pelos vegetais para a produção de compostos orgânicos necessários para a produção de energia. Vale ressaltar que esses compostos orgânicos também são utilizados pelos animais para que eles possam realizar as suas atividades relacionadas ao crescimento, desenvolvimento e reprodução. É importante você compreender também que os cientistas que estudam as mudanças climáticas, de alguma forma, sempre vão tentar compreender as conexões existentes entre os compartimentos do sistema Terra e os seus processos numa tentativa de prever o clima e as consequências da intensificação do efeito estufa, que é o que a gente conhece como aquecimento global. O efeito estufa, então, tem causas naturais, é um fenômeno natural que ocorre na superfície terrestre, na atmosfera. Já o aquecimento global tem consequências antrópicas. O efeito estufa é importantérrimo para a manutenção da vida do cachorrinho, da sua borboletinha, da sua plantinha. Ele é tão importante para você ter uma noção que sem o efeito estufa, a Terra ficaria tão fria ao ponto de impossibilitar a existência de muitas espécies na superfície terrestre. O efeito estufa, então, ele ocorre porque na atmosfera existem alguns gases de ocorrência natural chamados de gases de efeito estufa, ou GES, que são relativamente transparentes à radiação proveniente do Sol, porém que possuem a habilidade de reter uma parte da energia proveniente da superfície terrestre que vai para o espaço. Isso acaba aquecendo a superfície terrestre, criando uma condição climática favorável para o desenvolvimento da biosfera. Este então é o efeito estufa, um fenômeno de ocorrência natural, porém, quando intensificado devido às atividades antrópicas, proporciona o aquecimento global. Fica comigo, eu vou mostrar agora para você aí na sua tela uma foto onde eu vou mostrar para você aonde tudo isso ocorre na atmosfera. Então, meu querido e minha querida, olha aí na sua tela uma imagem da atmosfera e de todas as suas camadas. Olha só como o Sol tá todo pimpão e a Terra tá toda sorridente. Enfim, vamos ao que interessa. Repare aí, na primeira camada, que vai da superfície terrestre em direção ao espaço, nós temos aí a troposfera. Essa é a camada mais inferior da atmosfera e é nela que basicamente tudo, mas tudo relacionado ao clima acontece. Uma informação importantérrima é que a partir da superfície terrestre, a troposfera ela vai se estender de 10 a 20 km em direção ao espaço. E estima-se que a maior parte da massa da atmosfera vai se encontrar nessa camada. Em sua composição, para você ter uma ideia, podemos destacar a ocorrência de alguns gases com a prevalência do nitrogênio, depois do oxigênio e em seguida vem outros gases como o dióxido de carbono. A segunda camada de baixo para cima, após a troposfera da atmosfera, se chama estratosfera. Esta é uma camada também importantérrima, meu querido e minha querida, pois é nela que se encontra a camada de ozônio. Esse gás, o ozônio, ele vai funcionar como uma barreira que filtra a radiação ultravioleta nociva do tipo B, impedindo que ela chegue até a superfície e atinja a sua pele. Dentre as outras camadas da atmosfera que eu posso destacar aqui para você, porém que nós não vamos entrar em detalhes nesta aula, temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Dando nome aos bois aqui, então, meu querido e minha querida, alguns gases da atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o ozônio, os clorofluorcarbonos e o vapor da água, eles são os gases responsáveis por reter uma parte da radiação infravermelha que vem da superfície terrestre em direção ao espaço. Esses gases posteriormente vão irradiar essa radiação para diversas partes, inclusive essa radiação, ressaltando, vai retornar à superfície terrestre aquecendo, como se fosse o efeito de uma estufa, sacou? Então, devido infelizmente à intensificação
das atividades antrópicas que promovem um aumento da concentração desses gases na atmosfera, é aí que a caca toda acontece, como você bem conhece o enredo, e a gente vai falar em outros vídeos. Ocorre o aquecimento global, a intensificação do efeito estufa. Para fechar então o nosso raciocínio, acompanha comigo no próximo esquema que eu vou fechar um pouquinho a ideia de como isso acontece. Então, meu querido aluno, repare nessa imagem que nós temos uma representação do fenômeno do efeito estufa. Temos tópicos enumerados de 1 a 7. Vamos começar aí então pelo tópico número 1, abaixo do Sol. Repare então que a radiação representada pela flecha amarela, ela vai passar pelos gases de efeito estufa e vai chegar até a superfície terrestre, sendo que grande parte dessa radiação solar ela vai entrar no sistema e outra parte dessa radiação, aproximadamente 30%, vai ser refletida novamente para o espaço. Um detalhe é que, repare comigo ali no tópico 4, aquecido, o planeta ele vai reemitir uma parte dessa radiação, na forma agora de radiação infravermelha, para o espaço, porém, repare no tópico 5 que os gases de efeito estufa, eles vão absorver a radiação infravermelha e depois vai irradiar essa energia para várias partes, e uma parte vai retornar à superfície, e isso vai fazer com que aqueça a superfície terrestre, dando que a gente conhece aí no número 7 como o efeito estufa, que é um aquecimento natural da superfície terrestre dos gases da baixa atmosfera. Outra parte dessa radiação infravermelha ela vai para o espaço e vai ficar livre, certo? E uma parte vai ficar retida aí na baixa atmosfera, gerando o que a gente conhece como efeito estufa, tá legal? Embora eu tente levar aqui o nosso papo da forma mais descontraída possível, meu querido estudante, eu quero deixar bem claro para você que o papo é muito sério. Com o aquecimento global, temos um aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar da atmosfera próximo à superfície terrestre. Isso leva, consequentemente, ao desaparecimento de ilhas e de cidades litorâneas e também pode levar ao aparecimento de situações climáticas extremas, de eventos climáticos drásticos. Além disso, isso pode ocasionar a extinção de espécies da nossa fauna e da flora e pode levar ao aparecimento de doenças relacionadas ao aquecimento global, sem contar que aquilo que eu falei para você no início da aula, isso com certeza leva ao prejuízo da nossa produção de alimentos. Então cabe a você fazer a sua parte, realizar a conscientização ambiental, tentar disseminar as boas práticas relacionadas ao meio ambiente para que o meio ambiente não sofra com os nossos desequilíbrios. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer imensamente a você a sua atenção. Me dê uma moral, curte o vídeo, se inscreve no canal, que com certeza a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um grande abraço, bons estudos para você e até a próxima!